dia, queridos irmãos. Bom dia. Que Deus abençoe a todos nós, né? E estamos muito felizes por estar aqui no meio de vocês, principalmente aqui na igreja de Lagoa. Meus queridos irmãos, como foi falado aqui na escola sabatina, e acredito que a igreja estava aqui toda representada, nós tivemos uma boa semana, não tivemos? Graças a Deus por isso. Tem semana que é complicado, né? Tem semana que parece que a gente carrega um caminhão nas costas, mas Deus sempre desembaraça o nosso caminho. Sempre. Se vocês foram lá em 2 Samuel, capítulo 22, do verso 30 até o 33, ele fala e afirma: eu desembaraço o caminho de vocês. Todos os dias do meu trabalho eu penso nisso. Mas penso numa coisa muito interessante. Tem um personagem bíblico que me chama atenção, como todos os outros. Mas Deus deu uma ordem para ele muito complicada. Eu não sei se vocês já receberam alguma ordem de Deus complicada, muito complicada mesmo. Foi uma tentação muito terrível para Abraão. Eu gostaria que vocês abrissem Gênesis capítulo 22. Gênesis, no primeiro livro, capítulo 22. Eu vou ler o verso 1 e 2. Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2, fala assim: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Meus queridos irmãos, depois eu continuo. Eu não sei se vocês repararam aqui, que Deus vai ao encontro de Abraão e fala com Abraão, e sabe qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui. Já pensaram nisso? Vocês já pensaram que vocês que estão aí em cima, Deus aparecer para você hoje, Calu, hoje no século 21, nesse século que é uma correria sem fim, Pedro, e Deus aparecesse para mim e falasse assim: Pagani, qual seria a minha resposta? Espera um pouquinho aí, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Espera um pouquinho aí, Deus, porque ainda estou mexendo no meu telemóvel, eu estou aqui em negócio, eu estou vendo algum programa. O meu trabalho está muito complicado, as donas de casa, então eu tenho que fazer a comida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que limpar aquilo, eu tenho que lavar ali. Será que a minha resposta seria essa ou seria a resposta de Abraão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês, meus queridos? Vocês já pensaram como é que começa o texto tão forte? Vocês sabiam que quando Deus aparece, Jesus Cristo aparece para Isaías no início do seu ministério, ele pergunta: quem eu vou enviar? E Isaías fala: envia-me a mim. Que bonito, né? Que lindo. Mas isso é teoria, irmãos. E isso nós temos que colocar em prática. Porque o relógio de Deus já está chegando no seu fim. Queira o mundo aceitar isso ou não, está chegando a hora. É verdade ou não é? E eu acho interessante uma coisa. Se hoje Abraão chegasse a vocês que estão sentados aí, aos pais, e desse essa ordem: pega o teu primogênito, teu único filho, e leva até o Monte Moriá, e você vai fazer um holocausto dele, qual seria a minha reação? Já pensaram nisso, irmãos? O meu Manolo, o fininho de vocês, o que eu faria? Logicamente que eu ia argumentar com Deus. Logicamente que eu ia falar: Senhor, o Senhor não está cumprindo a lei que o Senhor me deu? Não matarás? Ó Senhor, mas que tentação é essa? Que Deus de amor é esse que me pede um absurdo desse? É ou não é, irmãos? Eu vou falar mais, Pedro. Eu não sei se Abraão nessa noite dormiu ou não. Eu sei que no Patriarca Profeta fala que ele passou a noite orando a Deus. Sabe por quê? Porque o diabo pôs uma dúvida nele. O diabo sempre nos coloca uma dúvida. Será que foi a voz de Deus mesmo? Será que o seu Deus de amor ia pedir isso de você? Mas sabe qual foi a reação de Abraão? Que coisa impressionante a reação de Abraão. O silêncio. Queridos irmãos, ele nem uma hora ele tentou convencer Deus, ele nem uma hora argumentou com Deus, ele nem uma hora brigou com Deus, ele nem uma hora fugiu. Ele aceitou, meus queridos. E por que ele aceitou? Já pensou nisso, Calu? Por que Abraão aceitou? Sabe, eu e a Denise pregamos o evangelho para um jovem. E pregamos uma vez, e pregamos a segunda vez, ele desaparecia, voltava, até que um dia ele me encontrou no meu trabalho. Ele falou: irmão Pagani, como é que está você? Eu falei: tudo bem, e você? Ah, mais ou menos. Eu queria falar uma coisa com o senhor que eu descobri. Eu falei: o que foi?
Você sabia que é uma das piores decisões que um crente pode ter? Foi qual? É aceitar Jesus através do batismo. Foi o quê? A pior decisão que a gente pode ter é aceitar Jesus no batismo. Não, senhor. Você me desculpa falar isso com você. Você só não aceita Jesus se você não ama. Ele, como é que você pode falar um negócio desse comigo? Eu vou falar uma coisa com vocês, irmãos. Um missionário que nós somos e a missão que nós temos que falar a verdade. Não adianta muitas vezes a gente dar rodeio. 6 meses de estudo bíblico, nós estamos mostrando doutrina. Eu gostaria que eu abrisse aí em Marcos capítulo 16. Não esqueçam nunca disso, irmãos. Marcos 16, verso 15 e 16 fala assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será o quê? Então, irmãos, eu não posso falhar, eu não posso omitir o que Deus está falando. Não é a igreja adventista que fala, não, irmãos. É a Bíblia que me orienta a falar isso. É a Bíblia que me orienta a fazer esse apelo. Mas voltando no assunto, eu falei, você não ama a Deus. Mas como é que você pode falar um negócio desse, irmão Pagani? Ainda mais vindo do Senhor, eu fico sentido. Não fica sentido não, estou falando a verdade. E eu vou te dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer na sua vida. E todos os homens aqui já passaram por isso que são casados. Quando eu conheci a minha Denise, eu falei com vocês. A primeira vez que eu vi a minha Denise, meu coração quis pular a boca. Eu tive que segurar. E sabe o que aconteceu? Eu procurei ela de todas as maneiras. Foi ou não foi? Aí comecei a namorar com ela. Mas imagina o irmão Pagani chegar para Denise e falar assim: olha, Denise, eu te amo muito, mas primeiro eu tenho que trabalhar, primeiro eu tenho que comprar uma casa, primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que fazer aquilo, primeiro eu tenho que fazer aquilo outro. Sabe o que ela vai falar comigo? Ô querido, não é bem assim os meus planos não é? E depois tinha um perigo de aparecer algum galã, não tão bonito como eu, mas oferecer o casamento para ela aceitar, ou não é? Já pensaram nisso? Mas pelo amor que ia crescendo cada vez mais, e eu passei um teste que eu não sei se vocês passaram, porque eu sou do tempo antigo ainda, mas sou novinho, eu tive que pedir a mão dela ao meu sogro. Meu sogro tem um porém, ele mede quase 2 metros de altura, tem uma mão 2 vezes maior do que a sua. Para vocês terem uma ideia, eu era muito magrinho, não quer dizer que eu seja gordo hoje, né, Calor? Mas era magro. E eu tive que ir lá na loja do meu sogro. E a minha Denise, eu falei assim, ele é muito alto, mas eu não esperava um gigante na minha frente. E quando eu vi o homem, qual é a tendência nossa? É de fugir, não é, irmão? Não é verdade? As pernas começam a tremer, não é? Mas você quer dar uma de machão com a sua esposa, né? Então eu... namorada, é verdade. A minha digníssima. Então eu fiz aquela força, respirei fundo, não é? Mas sabe o que me moveu a falar com ele? O amor que eu sentia por ela. E sinto por ela. Vocês estão entendendo? Então quando a pessoa não se decide por Cristo, é porque não ama Cristo, é porque não conhece Ele, é porque não tem confiança nele. A pessoa fala, mas eu vou aceitar Cristo, eu vou ser despedido. Meus queridos, Deus é o Deus do impossível. Eu não é? Ah, não, é porque a minha esposa vai afastar de mim. Como? Se ela te ama. Vocês estão entendendo aqui, Calu? Eu estou falando para alguém que chegou pela primeira vez na igreja. Eu estou falando para alguém que está estudando a Bíblia. Eu estou falando para alguém que já estudou a Bíblia e parou, e agora está no momento de decisão e não decide. Meus queridos irmãos, nós temos um adversário que o intuito dele é nos aniquilar, Fernando. Ninguém tem nem o direito e nem a firmeza de falar que a mãe está vivo. Vocês já pensaram nisso? E isso que eu estou pregando para vocês, eu prego aqui, eu prego no meu estudo bíblico e prego no presídio também. Se você conheceu a mensagem e você não entregou a sua vida a Cristo, é porque Jesus não é uma pessoa estranha para você. E Jesus não pode ser estranho para ninguém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? O Abraão aceitou uma decisão difícil. Isso que é uma decisão difícil. Agora, aceitar o Redentor, aceitar um Deus que virou homem só por causa de você que está sentado aí, para te dar a vida eterna, para que você possa morar com Ele. Nunca você pode tremer nas bases, nunca você pode recuar, nunca na vida, queridos irmãos. E você lê a história bíblica, todos aqueles que recuaram, infelizmente, não vão se salvar.
E Abraão, meus queridos, o texto fala que ele acordou de madrugada. Por que ele acordou de madrugada? Lá no Patriarcas e Profeta fala que ele acordou de madrugada para que o inimigo não tentasse ele a desistir. E, meus queridos irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. Essa estrada, essa viagem que Abraão fez, o inimigo deve ter tentado tanto ele. Deve ter falado tantas vezes com ele: larga de ser bobo, rapaz, desiste, rapaz. Mas você vai fazer isso com seu único filho. Deve ter tentado tanto. Mas, queridos irmãos, vocês não acham que nós vamos passar por essa estrada? Vocês acham que nós não vamos passar por esse caminho? Irmãos, eu não sei se vocês estão compreendendo, mas a força do mal, o espírito de Satanás, que é terrível, maligno, ele está querendo estrangular cada vez mais o cristão, meus queridos. O livro de evangelismo fala, a nossa serva, que ele vai fazer de tudo para que o povo de Deus ponha na cabeça que vai ser impossível guardar o sábado. E hoje nós vemos o que? Sinais atrás de sinais, guerra atrás de guerra, o amor se esfriando, o povo de Deus sentado nas cadeiras, no canto confortável. Isso não é sinal de Deus? É, sim, Senhor. Mas nós vamos perder tudo. E eu falo uma coisa com vocês, que vocês vão ficar horrorizados. Nós vamos perder tudo, graças a Deus. Nada nós vamos levar desse mundo. Vocês já pensaram nisso, irmãos? Muitos irmãos meus, quando eu vou pregar, eles falam assim: mas eu tenho receio de que não vai ter o pão, não vai ter a água. Quando eu fugir das grandes cidades, das pequenas cidades para a montanha, como é que eu vou me alimentar? Pega aí Isaías 33, fazendo um favor. Isaías capítulo 33, verso 16. Este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e a sua água serão o quê? Amém. Amém. Se vocês foram no Salmo 37, verso 25, você sabe o que Jesus fala através de Davi, o Espírito Santo? Já fui novo, mas agora eu sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência o quê? A mendigar o pão, irmãos. Então, se um Deus Todo-Poderoso, que foi dado aqui na escola sabatina, sustentou Elias 2 vezes, através do corvo e do córrego, depois quando ele fugiu, que ele estava com depressão, de uma mulher, quem é que sustentou ele? Um anjo. E ele andou 40 dias e 40 noites com aquele sustento. Então, irmão, nós vamos ter o pão do céu sem glúten, nós vamos ter a água cristalina no mundo que está todo o quê? Poluído. Não é? Eu estava conversando com o médico, ele estava falando: você sabia que o atum está poluído? Você sabia que isso está poluído? E que o peixe e tal? E eu fiquei abismado. E Deus nessa poluição, e Deus quando a porta da graça fechar, que nós estivermos fugindo, Ele vai nos dar um riacho cristalino para nós, meus queridos irmãos. Ele vai dar pão do céu para que a gente possa comer e se fortalecer. Ela fala uma coisa aqui muito interessante: muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida. Muitos serão mártires por amor de Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, em risco de prisão, perda de propriedade, da própria vida, para defender a lei de Deus. Nós vamos ser completamente perseguidos, vamos perder todos os direitos que um cidadão pode ter, meu irmão. E aí, eu vou mostrar no texto o que Abraão ensinou ao seu filho. Porque a gente fala muito de Abraão, e muito bem, mas a gente esquece de Isaac. Vocês sabiam disso? Pergunta o Pedro, pergunta a mim, pergunta o Calu, pergunta o Fernando, pergunta a cada um de vocês. Quando a gente tinha 20 anos, qual era a nossa idade? Qual era a nossa ideia? Isaac tinha 20 anos, irmãos. 20 anos. E ele fala, vamos continuar o texto para a gente poder compreender melhor. Vamos lá em Gênesis capítulo 22 novamente. E ele fala assim: levantou-se Abraão de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Eu acho que esses 3 dias que Abraão viajou, esses dias que Abraão viajou, está parecendo nós, né? Nunca queremos chegar naquele lugar se aquele lugar é ruim, não é?
Ainda mais quando a gente estava na escola, que a gente não estudava e o teste era de matemática, não é? Ei, estradinha longa, gente. Eu não queria nunca chegar na escola, mas a escola sempre queria chegar a minha, não é? E Abraão devia andar assim, né? Ah, eu estou doidinho para nunca chegar nesse Monte Moriá, mas o monte cada vez mais perto, né? E ele difícil, ele duro, e ele firme em Deus. Aí ele continua, né? E ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Agora verso 5. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, o que ele fala aí? Eu gostaria que vocês lessem. Hã? Ou voltei? Vai estar no plural por quê? Por que Abraão falou no plural? Se ele ia matar o filho dele. Já pensaram nisso? E eu lendo essa história, Abraão já mostra a fé aqui. Ele falou: nós vamos voltar, eu e Isaac. Sabe por quê? Se vocês forem lá em Hebreus capítulo 11 e descubram lá, o Abraão tinha convicção que Deus ia ressuscitar seu filho se ele pedisse a morte dele. Abraão conhecia Deus. Abraão era um homem de fé. Ele aprendeu na sua caminhada isso que nós temos que aprender também agora, irmãos. Confiar no nosso Deus, esse Todo-Poderoso. Amém? Estão entendendo aqui, irmãos? Nós vamos, mas vamos voltar também. Agora ele continua e fala assim, no 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque e seu filho. E tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Cortou o coração do pai, não é? Se a viagem já estava difícil, se a viagem era complicada, Isaque aqui deixa o seu pai cada vez mais numa posição complicada. Primeiro chama ele de pai, carinhoso. O filho tem que ser carinhoso com os pais. E os pais também têm que ser carinhosos com os filhos. E Isaque, inteligente, pergunta: pai, está faltando alguma coisa aqui, pai? Sabe o que me demonstra isso? Que Isaque era um verdadeiro filho de Deus. Isaque, quando vinha na igreja, ele prestava atenção naquilo que o pastor falava. E ele sabia que no holocausto tinha que ter o cordeiro. Ele sabia que na sua vida tinha que ter o cordeiro. Você sabia que na vida de vocês nós temos que ter o quê? O cordeiro. Agora eu vou falar uma coisa interessante. E ele pergunta: mas cadê o cordeiro? E ele vai dar uma resposta aqui maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. No verso 8: respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. Nós vamos perder tudo, Nós vamos ser perseguidos até pelas pessoas que mais nós gostamos. Vamos ser perseguidos até, de repente, para algum irmão que infelizmente vai virar o joio, ou vai aceitar essa condição. Mas todas as vezes que nós tivermos dificuldade, todas as vezes que nós estivermos nesse caminho terrível, nós temos que repetir o que Abraão falou para o seu filho: Deus proverá. Vocês estão entendendo aqui que eu estou falando com vocês? Essa pequena frase que Deus falou para o seu filho fortaleceu a fé de Isaque. Porque vocês vão me desculpar, quando Abraão revelou a Isaque qual era o plano, meu querido, sabe o que eu faria com 20 anos de idade? Primeiro dava um sermão, meu pai: eu tenho culpa de quê? Eu tenho 20 anos, pai. Eu tenho tantos planos pela frente, eu tenho que casar com a minha Denise, eu tenho que sustentar a minha Denise, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Agora o senhor quer que eu faça o quê? Que eu vou morrer? Quem é que os jovens que têm 20 anos vão querer morrer aqui? Levanta a mão, vai nesse mundo e grita aí: quem é que quer morrer com 20 anos? Ninguém levanta a mão, meus queridos. E ele teve a mesma característica do seu pai Abraão. Ele não reclama, ele não ofende, ele não foge, mas ele aceita. Sabe por quê? Porque ele conhecia o Deus do seu pai. Amém? Eu quero saber se a igreja de Lagoa conhece o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Lógico que conhecemos, mas temos que conhecer mais profundamente, irmãos. Lá em São João 5,39, Jesus fala uma coisa muito bonita através de João: examinais as escrituras, que vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós temos que examinar esse livro, irmãos. Nós temos que conhecer o nosso Redentor, porque vem uma tempestade muito forte sobre o povo de Deus.
E se nós tivermos alicerçado como Abraão, se nós tivermos alicerçado como Isaac, sabe o que vai acontecer? Vamos passar por essa tempestade. E passando por essa tempestade, sabe o que nos espera? Vocês sabem o que nos espera? Jesus descendo nas nuvens do céu. Estão entendendo? Agora, eu pergunto ao Fernando e pergunto a cada um de vocês: nós estamos preparados? Calu, você está preparado? Paulo, você está preparado para esse encontro tão maravilhoso com Jesus nas nuvens do céu? Ele está. E te deu todas as condições para te preparar. Ele, a única coisa que ele exige de você é que você o ame e guarde seus mandamentos. E depois dessa tempestade, irmão, vem a bonança. E foi duro para Abraão. Foi duro para Isaac, sim, senhor. Eu fico imaginando aquele pai pegando o coteiro e levantando a mão, e quando ele ia matar o seu filho, o anjo: para aí. Você provou que você deu tudo que você tinha, o que você mais amava, por mim. É isso que Jesus fez por cada um de nós, irmãos. Ou vocês acham que o céu aceitou Jesus vindo aqui de bom grado? Vocês acham que para os anjos não era muito estranho um Deus se tornar homem e morrer numa cruz por uma multidão que era pecadora? Que somos nós. Vocês estão vendo o infinito amor de Deus que Ele tem por cada um de nós, irmãos. Então por que ficar em casa guardando só essa novidade para mim? Por que a gente não fala isso no nosso trabalho? Por que a gente não fala na rua? Por que a gente não fala com os amigos? E tantas oportunidades nós temos de falar. A irmã deu um testemunho maravilhoso. No trabalho dela conhece a mensagem através do testemunho dela. E no meu trabalho alguém me conhece? Ou conhece o Pagani trabalhador? Mas e o Pagani cristão? Os meus vizinhos, os meus amigos. Como é que nós somos conhecidos na sociedade, irmãos? Como? Vocês sabem que eu e minha família fazemos um trabalho missionário. Deve ter muito mais de 25 anos no presídio. Muito mais. E como a igreja de Lagoa, eu e a Denise vimos que aquele jovenzinho tão pequenininho que a gente conhecia, agora está tão grande, não é? Pedro já casou, Yara, e a gente vai ficando feliz, não é? A igreja vai se renovando. E outro dia eu estava no presídio, e eles me tratam por duas maneiras no presídio: de pastor ou pai. E outro dia eu estava falando com eles: qualquer dia desses eles vão me tratar de avô. E eles riram, mas é verdade, não é? Você sabe que muitas vezes eu estou ali no Jumo, no Fora Algarve, eu encontro tantos guardas que já se aposentaram, e o chefão deles é aposentado, ele quase me encontra, quase toda vez que eu vou ali me encontra. Sabe o que ele falou outro dia? Só falta você, né? Porque eu já fui, hoje já foi, hoje já foi. Você nunca foi? Foi quando Jesus voltar. Irmãos, eu passei 2 meses indo no presídio, segunda-feira e sexta-feira. Sabe quantas pessoas vinham receber a mensagem? 0. Entrava, sentava, o guarda chamava, ninguém vinha. Na segunda, na sexta eu voltava, a mesma coisa. E sempre tinha um guarda que falava assim: não perca seu tempo. Eu não sei por que o senhor vem aqui todos os dias. Ninguém vem. O diabo é terrível, né? E eu falei para esse guarda: essa é minha missão. Essa é minha missão. E eu tenho que estar aqui. Agora, vocês não vieram, o problema deles. É ou não é? É a opção deles. Mas o sentinela de Deus tem que estar aqui. Então nós oramos. E olha que coisa engraçada que Deus faz. Numa sexta-feira cheguei ali, sentei, vi o chefão conversar comigo. Perguntar algumas coisas que perguntar sobre a igreja também. Já conheço ele há muitos anos. Perguntou da minha família, eu perguntei da dele. E quando eu olhei, como eu vi o Fernandão ali de lado, eu olhei um jovem que tinha a característica todinha de um brasileiro, vocês acreditam? E ele estava conversando com outro guarda. Eu falei: chefe, o senhor me dá um minuto? Ele: sim. O amigão, ele: está falando comigo, é com você mesmo.
Você sabia que tem um amigo meu que quer passar uma mensagem para você, e ele mandou vir aqui hoje. E o chefão começou a rir. Só para ti, mais para ninguém. Mas depois que eu passar essa mensagem, ele vai te fazer um pedido a você. Falou, a mim? Então senta aqui. E ele sentou. Sabe quantos amigos ele trouxe? 6. Amém? E dentre desses 6, irmãos, eu não posso falar o nome dele, mas eu vou botar o Luiz. Vê o Luiz. Por que o Luiz é diferente de todos eles? Porque o Luiz ora 2 vezes por semana. Ele lê a Bíblia. É um menino espetacular. Só que tem um problema para mim. É que quando eu pregava o amor de Cristo, irmãos, ele ficava todo vermelhinho. Eu não sei se te passou isso com você. Eu não choro assim, eu acredito que não. Os olhos dele ficavam cheios de lágrimas. Mas ia enchendo. Daqui a pouco desabava aquela água toda. E aquilo me incomodava, não é? Mas só que tem umas coisas que quando você for pregar no presídio, você não pode fazer. Você nunca pode perguntar eles por quê. Se estiverem sozinhos, pode arriscar. Mas se estiverem com um companheiro, não pergunta por quê. Porque eles não vão te falar e 99% eles não voltam mais ali. Então eu fiquei agoniado. Falei, caramba, eu tenho que perguntar. Mas como é que eu vou perguntar na frente dos colegas, não é? Um dia ele tem que vir sozinho. Aí eu fui pregar. Esse culto que eu estou pregando aqui, que o Espírito Santo trouxe eu aqui, eu preguei para eles. Falei, não vou olhar para a cara dele. E comecei a pregar. Eu quero que vocês compreendam uma coisa. Ele não fez só de encher os olhos. Ele soluçava. E a pergunta veio, por quê? Mas ela parou aqui, ele falou assim, pastor, eu podia contar um pouquinho da minha experiência. Eu falei, lógico, querido. Nós estamos aqui na igreja, nós estamos na família de Deus, à vontade. Eu quero que o senhor compreenda uma coisa que eu descobri, o senhor me falou, o senhor só me alicerçou aquilo que eu já sabia. Eu sou um cristão, eu ia na igreja, eu tenho 2 filhos, sou casado, eu cometi um erro. E os erros pagam caro, irmãos. Meus jovens, o erro paga caro. O mundo vende como se o pecado fosse gostoso. De repente, mas as consequências são terríveis. E ele cometeu um erro complicado. Por que foi complicado? Porque separou ele da esposa, separou ele dos filhos. E como a esposa tem um problema que eu não posso falar, você sabe o que a justiça fez? Pegou os 2 filhos dele e colocou no orfanato. Então o pai fica lá dentro do presídio como? Como Abraão caminhando por Moriá, com o coração ferrado, dolorido, triste. Só que tem um problema. Qual é a dor dele maior? Que se alguém for lá no orfanato e querer pegar esses filhos para adotar, pode pegar. Então você vê a agonia desse homem, a angústia desse homem. E ele perguntou, qual é a sua resposta para mim? Qual é a solução? E eu falei com ele, Deus proverá. Eu nunca escutei um amém tão forte no presídio fora como eu escutei esse dia. Meu querido Luiz, se você tem fé em Deus, Deus proverá. E todos os 7 falaram amém. E irmãos. E a partir de agora, meus queridos irmãos, nós temos que acreditar nisso. E vou falar diretamente você que está há muito tempo vindo à igreja, mas não se decidiu ainda. Se decida rápido, porque o diabo não brinca. Deus está te dando todas as condições para você entregar a sua vida a Cristo imediatamente. Você que está na igreja há muito tempo, mas nem escola sabatina faz mais. A oração é como foi falado aqui, só no almoço ou no jantar. Mude. Comece a se apaixonar novamente por Deus. Pare de se afastar de Deus, porque você não vai levar nada daqui. Vocês já repararam que Deus tem tudo para te dar eternamente? E o diabo também tem algumas coisas para te dar.
a perdição eterna. Olha que grande diferença, não é? Deus querendo te dar a eternidade, e o diabo está querendo te dar a perdição eterna. E qual que eu vou escolher? Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, irmão, a partir de hoje, aonde vocês estiverem, principalmente os jovens, principalmente o trabalhador, principalmente Calu, você, lembra disso. Deus proverá. Deus é que desenrola o meu nó, que muitas vezes a minha vida tem. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e que nós possamos continuar firme até a volta dele. Amém.